Olá, bom dia, muito bom dia, 20 de março, quarta-feira. Muito obrigado por você estar aí, por nós termos a oportunidade de conversar sobre a palavra de Deus, no dia de hoje. E para hoje, eu quero conversar com você sobre 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Diz assim, ó: Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui você tem um Pedro experiente, já um homem vivido, um homem com bastante tempo de estrada, bastante tempo de vida cristã, bastantes anos já servindo a Deus. E ele tinha muita propriedade para falar o que estava dizendo aqui em sua carta. Ele vai falando que ele vai tentando consolar os cristãos que estão passando por um momento de perseguição em virtude dos poderosos, os gigantes da terra, homens milionários, homens ricos, homens poderosos, políticos, religiosos, fanáticos, enfim, muita carga de pessoas, uma gama enorme de pessoas contrárias ao cristianismo. E ele vai falando para o pessoal, gente, vamos ficar firme. E aqui nesse contexto, ele fala, olha, seja humilde diante de Deus, porque Deus exalta o humilde e rejeita ao soberbo. Pedro já tinha visto muita gente grande, muito gigante cair. Ele já tinha visto muita gente grande, como o faraó, os imperadores do Império Babilônico, do Império Assírio, os Herodes, do Império Romano, os Césares. Ele já estava cansado de ver gente grande caindo, gigantões da humanidade, pessoas que mandavam, que fazia, acontecia, matava, construía. Ele estava cansado já de ver isso acontecendo. Ele sabia que essa é uma coisa que se repete constantemente. Hoje não é diferente, Aqueles que se levantam como gigantes, como poderosos, que tentam minimizar, destroçar, oprimir ao pobre, ao pequeno, esse gigante vai cair. Todos os gigantes caíram. Porque uma pessoa que se agiganta sobre o outro, ele se coloca numa condição semelhante à de Deus. Ele quer parecer Deus, ele quer ter domínio sobre pessoas, E Deus não divide sua glória com ninguém. Aí o texto continua dizendo que Deus exalta os humildes, Pedro também, na experiência que tinha de vida, cansou de ver gente pequena sendo exaltada. Ele viu a história de José, Ele viu a história de Gideão, ele viu a história de Davi, ele viu a sua própria história, a história dos seus colegas, dos seus irmãos apóstolos, que eram homens simples, pessoas chamadas indoutas, não tinham conhecimento nenhum, eram nanicos na sociedade. Mas Deus transformou esses homens em gigantes, Daniel foi colocado como governador, também o José também foi colocado como governador no Egito. Então, assim, Pedro já estava cansado de ver pequenos nanicos se tornando gigantes e cansado de ver gigantes sendo humilhados, destruídos, como Nabucodonosor, por exemplo, que virou como se fosse um animal, andando pelo pasto, porque não temia ao Senhor. Então, o conselho de Pedro aqui é: humilhe-se diante de Deus, Fique humilde diante de Deus, porque a seu tempo ele vai te exaltar. E nesse contexto aqui, ele está falando isso para a igreja, para o povo que estava ouvindo a sua mensagem. É um povo sofrido, um povo que passava por perseguição, um povo que muitas vezes achava que estava sendo abandonado, que pensava, poxa, será que vale realmente a pena servir a Deus? Porque a gente passa tanta dificuldade, tanta situação, a gente está sendo tão amassado pelo inimigo, os inimigos que se levantam contra a gente. Será que realmente Deus está cuidando da gente? Mas aí Pedro fala, não, se humilhe diante de Deus, que no tempo certo ele vai exaltar você. Você, meu irmão, em Deus é um gigante, maior do que todos os gigantes que passam pela terra. Não há nesse mundo pessoas maiores, mais poderosas do que o povo de Deus. Mas não é para se orgulhar, não é para bater no peito, não é para andar com o nariz empinado. Não, nós temos o cuidado de Deus permanente sobre a nossa vida, O versículo 7 fala: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, quer dizer, toda essa preocupação, essa ansiedade, esse medo, essa angústia, esse pensamento de que, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo ao meu redor? Por que está tudo conspirando contra mim? Lance sobre ele toda essa ansiedade, tendo a certeza
de que Ele tem cuidado de vocês, tem cuidado de cada um de nós, né? Hoje à noite vamos falar sobre o cuidado de Deus na igreja. Então, e é bonito ver quando Deus exalta o pequeno, né? Às vezes a gente, lidando com a igreja há muitos anos, a gente vai vendo a pessoa chega na igreja, todo humilde, não sabe nem abrir a Bíblia direito, não sabe nem, não sabe nada, está ali engatinhando, faz as primeiras lições, o olho vai brilhando, vai conhecendo Jesus, vai conhecendo os passos, vai dando os passos e vai se batizando e começa humildemente ali na tranquilidade, vai crescendo e daqui a pouco essa pessoa vira uma referência. Como é bonito ver isso. Como é bonito ver Deus exaltando essa pessoa, né? A pessoa vira uma referência de fé. As pessoas chegam na igreja, olham para aquela pessoa ali e vê ali uma pessoa que realmente irradia a luz de Cristo, né? E ele chegou ali tão humilde, tão sem essa pretensão. Ele só queria ser um crente melhor, ele só buscava mais, ele queria ler a Bíblia, ele queria buscar a Deus em oração em casa. Ele falava com Deus: ó Senhor, me ajuda a ser um crente melhor. E é esse tipo de pessoa que Deus exalta. É esse tipo de pessoa que Deus transforma num farol. É esse tipo de pessoa que Deus coloca como uma referência para iluminar o coração e a vida de outras pessoas que também vão chegando depois dele. E ele vai sendo essa referência. E às vezes ele acaba sendo um farol para iluminar aqueles que já estão até antes dele, mas que não teve a mesma iluminação que ele, né? Então, assim, Deus vai agigantando pessoas humildes, pessoas pequenas. E é interessante que Deus faz isso também na vida pessoal, né? Na vida cristã isso acontece. E já vi muito. E na vida pessoal também isso acontece, porque eu também já vi muito, né? Você vai vendo a pessoa, fala: pastor, eu comprei um carrinho, graças a Deus, né? Ele nem tem a pretensão. Pastor, surgiu uma oportunidade, eu vou tentar comprar uma casa. E ele consegue. E daqui a pouco ele vai falar: pastor, está surgindo uma oportunidade de um emprego? Ou então: pastor, surgiu a oportunidade, eu vou abrir uma empresa. Aí você vê Deus fazendo a pessoa crescer, a pessoa vai se tornando um gigante, né? É claro que isso não é regra, mas esse tipo de coisa eu já cansei de ver acontecendo. Eu vejo acontecendo todo dia, até hoje eu vejo acontecendo isso. Porque Deus se agrada do coração humilde, para exaltar esse coração. Esse é um cartão de visita de Deus. Quando as pessoas veem você abençoado, em todos os sentidos, ver você iluminado pelo poder, pela presença do Espírito Santo, ver você fluindo na vida como um referencial, como uma pessoa segura, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de sabedoria. Quando as pessoas veem isso, a alma delas treme, elas também desejam isso, né? Elas também gostariam que isso acontecesse com elas. E você se torna uma referência para a vida das pessoas. Então Deus usa a sua vida para isso, né? Então por isso que o apóstolo Pedro falando assim: gente, vamos nos humilhar diante de Deus, diante da potente mão de Deus. Ele fala potente, a mão que pode tudo. Vamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, da gigantesca mão de Deus. E a seu tempo Ele vai nos exaltar. É essa mão de Deus potente que amassa os gigantes da terra. E é essa mesma mão de Deus que levanta os nanicos da terra, transformando em grandes homens. O próprio Pedro, juntamente com João, eram considerados indoutos, revolucionaram o mundo da sua época, né? Revolucionário. Lá no capítulo 3, 4 de Atos dos Apóstolos, você vê ali magistrados, você vê ali reis, você vê ali políticos, você vê religiosos de alta classe, de alto cleros, né? Impressionados com a maneira como Pedro falava, com as coisas que Deus fazia através da vida dele. Ele fala assim: mas como pode esses homens fazer isso, sendo esses homens indoutos? Eles não têm conhecimento, eles não passaram pelas faculdades que nós passamos para chegar ao status social que nós chegamos. Eram homens comuns, homens do povo, homens que nem falavam direito, e agora estão revolucionando o mundo, sabe? Isso chama atenção quando Deus exalta uma pessoa. E Ele quer fazer isso na sua vida, quer fazer isso na minha também, né? Não há necessidade, meu irmão, de você andar cabisbaixo como um derrotado, porque você é um filho de Deus. A primeira carta de Pedro, ele está trabalhando exatamente isso. Você é filho de Deus. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser filhos de Deus, né? Fomos chamados para ser reis e sacerdotes, sacerdócio santo, né? Nação eleita. Somos chamados assim por Ele, por Deus. Como eu disse, não é para você ficar todo igual um pavão e achando que é melhor que os outros, não. Mas é para a gente não se quedar diante das coisas que vão se agigantando diante de nós, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas que podem se agigantar diante de nós. Somos nanicos, mas somos poderosos em Deus. E a gente tem que tomar posse disso. Diante dos desafios que a vida te apresenta, não recua não, vai adiante, porque você e Deus podem vencer qualquer coisa, né? A matemática de Deus funciona diferente. A lógica de Deus, né, ela é um pouco ilógica, porque o último será o primeiro, o maior é como se precisa ser o menor, né? O louco é o sábio,
O fraco é o forte, o que chora é feliz. Está lá registrado nos textos bíblicos, né? Como que Deus trabalha com a lógica invertida. Então, se você é um fraco, meu irmão, na verdade você é forte em Deus. Se você se acha um nanico, na verdade você é um gigante em Deus. E quanto mais eu exercer o nanismo diante de Deus, eu me humilhar diante de Deus, mais Ele vai me exaltar diante dos homens, diante da sociedade, diante da vida. Mas não é para meu orgulho, não. Não é, não. É para Ele mostrar que na minha fraqueza o poder dele se aperfeiçoou. E é por isso, é por essa razão que muitas vezes a gente vê gente que está passando por lutas ou passou por lutas e passa dando glória a Deus. Você fala, nossa, que gigantismo da pessoa, né? Que gigantismo, que pessoa cheia do Espírito Santo. É isso mesmo, o Espírito Santo está sustentando ela. Dependendo dela, ela cai. Dependendo da gente, as tribulações que vêm derrubam a gente. Mas quando a gente vai para o secreto, lá para o quarto, vai estudar a palavra, vai orar ao Senhor, vai chorar aos pés da cruz, então Deus vai ajudando a gente a se reerguer, né? Vai exaltando, vai transformando o nanico num gigante diante das dificuldades que aparecem, né? É quando o reino vai crescendo dentro da gente. Aí a gente cresce, a gente expande, né? A gente expande para a glória do nome do Senhor, né? Então, você é maior do que você é, do que você acha. Você pode ser maior do que aquilo que você se considera em Deus, tá? Em Deus. Sempre vou falar isso, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. É a proposta dele, né, para a nossa vida. Nós precisamos tomar posse disso, né? Eu estou lendo aqui, ó, não andemos como derrotados, nem como soberbos. Você não pode andar como um derrotado, mas também não tem que andar como um soberbo. Você tem que andar como um filho de Deus, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do gigante, do rei da Babilônia, né, que chegou para eles e falou assim, vocês têm que se curvar diante de mim, diante da estátua que eu produzi, essa estátua gigantesca, vocês têm que se curvar. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, disseram assim, olha, rei, e a gente não vai fazer isso não. Então eu vou jogar vocês na fornalha, 7 vezes mais aquecida do que o normal. Olha, você pode jogar. Se Deus quiser tirar a gente lá, quiser impedir que o fogo nos queime, Ele vai fazer isso. Se Ele não quiser, Ele também não vai fazer, a gente vai queimar, a gente vai morrer queimado. Mas de curvar diante do gigantismo deste mundo, a gente não vai. E eles tomaram essa decisão. E saíram de lá gigantes, né? E o rei se humilhou. O rei, todo poderoso, todo cheio de arrogância, todo gigantão, ele virou um nanico diante do Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego anunciou para eles. Então Deus quer te exaltar para quebrantar corações. Deus exaltou Moisés com um pedaço de pau na mão para quebrantar o coração do faraó. Chegou o momento, o faraó falou, olhe por mim, Moisés. Você já viu esse texto? Então, vamos caminhando com Deus em sinceridade, em humildade, singeleza de coração, né? Buscando ao Senhor em oração, buscando comunhão com Deus, orando pelas nossas próprias vidas, para que Deus alargue o reino dele dentro dos nossos corações. E assim as portas vão se abrindo, Deus vai abençoando e você vai se tornar uma referência diante de Deus, tá? Como eu disse, não é para a sua glória, mas é porque Deus precisa que a nossa luz, que a sua luz, que a minha luz, brilhe nesse mundo. Está escrito lá, em Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, faça brilhar suas luzes diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O mundo vai conhecer a Deus se eles verem a luz de Cristo na nossa vida, né? E ele vê a luz de Cristo na nossa vida à medida que o reino cresce para dentro da gente, né? Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor decidiu, foi decisão sua nos abençoar. Louvado seja o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos dê uma quarta-feira abençoada na presença dele. Logo mais às 19h30 a gente se encontra lá na igreja para cultuar ao Senhor, num culto para falar sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus com a vida de cada um de nós.